Olá, tudo bem? Eu sou Matheus, eu tenho 17 anos, estou aqui representando a UPA e a Igreja Presbiteriana. E no devocional de hoje, de tema coração, que a palavra se encontra em Mateus 13, do versículo 1 ao 23, eu quero trazer um contexto e uma reflexão para você. Sobre o contexto. Jesus, ele estava pregando para as multidões e ele contou uma parábola. A parábola dizia o seguinte: um homem saiu a semear. Enquanto ele jogava sementes, algumas caíram pelo caminho, vieram aves e as comeram. Outras caíram em terreno cheinho de pedras. Essas sementes elas cresceram, mas pelas raízes dela não está muito funda, não está muito firme. Veio o sol e logo as matou. O terceiro tipo de terra, ele caiu em solo onde havia espinhos. Então, conforme a planta crescia, os espinhos cresciam também, ao ponto de que os espinhos sufocaram a planta. E em último lugar, a planta que caiu em boa terra, qual frutificou 30, 60, 100 vezes mais. A reflexão do devocional, a qual você provavelmente leu, ela diz sobre 4 tipos de corações diferentes, o que é a explicação do próprio Cristo. Esses 4 tipos de coração são aquele coração que ouve a palavra de Deus, mas tem logo a palavra ofuscada, roubada ali pelo diabo. O segundo coração é aquele que ouve a palavra de Deus, se alegra naquele momento, mas vem logo com a primeira dificuldade, a pessoa já se desvia dos caminhos de Cristo. O terceiro é, conforme ela vai crescendo na caminhada cristã, conforme ela vai progredindo, ela deixa com que ídolos, problemas, seguem os olhos dela em relação às verdades de Deus. Então ela acaba sendo sufocada pelos pecados. E a última é o coração que frutifica, que produz para o bem. Então essas são as explicações de Cristo e também do devocional que você leu. Quero trazer uma outra reflexão aqui para você, para acrescentar mais. E se ao invés de 4 corações diferentes, esses 4 corações fossem reduzidos a apenas um? Esse único coração, seu coração. Observe o seguinte: no início da caminhada cristã, nós ouvimos a palavra de Deus. Muitos de nós, de primeiro momento, ao ouvir a sã doutrina, a graça de Cristo, que Jesus morreu na cruz, por vezes tivemos a palavra roubada do nosso coração e não demos ouvido àquilo. Novamente, Deus, pela sua misericórdia, Ele lança a semente no nosso coração. E a palavra a qual Ele joga, ela começa a crescer, mas ela está ali num solo muito pedregoso no nosso coração. O que acontece? Nas primeiras dificuldades, depois de nos tornarmos cristãos, desanimamos. Perdemos toda aquela vontade. Deus, novamente, com sua palavra e graça maravilhosa, e o que Ele faz? Ele lança novamente a semente. E no nosso coração, ele começa a crescer. Mas conforme a gente passa ali, a gente vive com Cristo todos os dias, batendo aquela tecla assim, tornar santo, santidade a partir da palavra de Deus, a gente deixa com que ídolos ofusquem o lugar de Deus no nosso coração. A gente faz com que Cristo, Ele não seja o centro dos nossos olhos, não seja o centro das nossas vidas. E, por isso, acabamos sendo sufocados pelas maldades que estão à nossa volta. Mas Deus, por sua infinita graça, tendo predestinado aqueles a qual Ele escolheu de antes da fundação do mundo, com sua palavra Ele faz o quê? Ele restaura e traz vida, Ele limpa o coração, Ele transforma, Ele dá a vida novamente àquela semente, àquela planta. E o que acontece? Bem, a semente cresce, a palavra de Deus frutifica 30, 60, 100 vezes mais do que antes. O que eu quero dizer? Quem sabe você esteja passando por qualquer um desses momentos. A palavra de Deus no seu coração, ela pode estar invadindo, pode estar fazendo crescer uma alegria, pode estar trazendo transformação. Mas eu quero te pedir, olhe para Cristo. Não permita que o seu olhar dele seja desviado. Faça com que Jesus, através da sua palavra, da sua infinita e misericordiosa graça, seja o centro, que o trono do teu coração esteja Cristo sentado. Então, para que o seu coração não venha desistir na primeira vez da luta, ou para que você não permita que ídolos ceguem os seus olhos, olhe para Cristo.
ore todos os dias, é um conselho muito necessário. E em tudo isso, a minha oração por você é para que você saiba olhar e contemplar a Deus todos os dias na sua vida, para que você frutifique muito mais o que aprendeu e contemplou da palavra de Deus. Deus te abençoe, muito obrigado por esse momento. Até o próximo devocional, meu amigo. Fique com Deus. Abraço.